Não é à toa dizer que o próprio pessoal da Sony estava torcendo para o sucesso de Marvel's Spider-Man 2, tanto que, inclusive, eles já deixaram algumas pistas para uma possível sequência desse jogo. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, não é surpresa pra ninguém que Marvel's Spider-Man 2 está aí, né, já disponível pra mídia física, mídia digital, pra PlayStation 5, se eu não me engano, acho que PlayStation 4 também, mas aí eu não tenho tanta certeza. Pra PC também, tá todo mundo jogando, aproveitando, lutando contra os vilões, balançando de teia em teia pra lá pro Nova York, né? O jogo, e vamos ser francos, né, o jogo é muito lindo visualmente, tem uma boa história também. Eu já fiz uma review mais detalhada sobre isso que você pode conferir no card aqui em cima, né? Mas assim, não é difícil acreditar que esse jogo claramente vai ter uma sequência, ou mesmo que não seja o Marvel's Spider-Man 3 ali, talvez no meio do caminho tenha um spin-off, que nem foi com o do Miles Morales, talvez tenha uma missão de DLC também, né? E com certeza isso é óbvio que vai ter, até porque esse jogo específico deu umas pistas ali, né, dessas possíveis sequências, né? Porque afinal de contas é um jogo que claramente todo mundo quer uma sequência, é também uma produção relacionada a um personagem da Marvel, a gente já tá acostumado a essas coisas de cena pós-crédito, de gancho, né, que a Marvel adora dar também, seja nos filmes, seja nas séries e também nos games também, né? E a gente vai falar sobre esses possíveis ganchos, o que a gente pode esperar nos próximos jogos, ou talvez na próxima sequência, ou DLC, ou qualquer coisa que venha no futuro de Marvel's Spider-Man pra PlayStation 5, ou talvez até um PlayStation 6, né? Do jeito que demorou pra sair esse último, né? Mas não é claro de você se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. E também deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então? Bora falar sobre a possível sequência de Marvel's Spider-Man. E antes de mais nada, gente, eu vou falar de detalhes do jogo, da história do jogo, da campanha, das missões secundárias ali, né? De cena pós-crédito, então claramente vai ter spoilers ao longo desse vídeo. Então se você não jogou o Marvel's Spider-Man 2 ainda, ou se você não assistiu a gameplay, então toma cuidado porque vai ter spoilers aqui da história desse jogo, né? Agora se você já jogou, se você já assistiu gameplay, ou se você não dá a mínima pra spoilers, pode assistir à vontade, beleza? Não diga que eu não avisei. Vamos começar falando sobre um dos maiores e mais temidos inimigos do Homem-Aranha, que com certeza deixaram ganchos nesse jogo em uma das missões secundárias ali, né? Onde o Peter, junto com a sua ex-colega policial Yuri, né? Que acabou se transformando numa vigilante chamada Wraith, né? Acho que é assim que fala o nome dela, né? Eles acabam caçando um culto de chamas ali, que tá querendo botar fogo em Nova York, no Brooklyn, no Harlem ali, né? Aquela ideia da purificação pelo fogo, né? E eles estão caçando principalmente o chefe desse culto, que é apenas conhecido como a Chama. Ele só é chamado assim pelo resto da missão inteira. Até que no final dessa missão secundária, esse tal de Chama, que não é o Chama do Ben 10, tá? Vamos começar por aí, né? Esse tal de Chama pega lá acaba assaltando um trem das indústrias Oscorp e ele acaba pegando uma amostra de simbionte que estava dentro daquele trem, né? E assim que ele pega aquela amostra de simbionte, que é preto, assim como o Venom, ela acaba mudando de cor para vermelho. Olha só esses detalhes, né? E assim, depois, nos diálogos finais do Peter com a Yuri, a gente acaba descobrindo que esse cara já teve vários nomes, incluindo o nome de Cletus Cassidy. Aí todo mundo já sabe, né? Junta um pedacinho aqui, junta as peças do quebra-cabeça, e você já sabe que isso tudo se refere ao futuro do Carnificina, né? Um dos piores inimigos que o Homem-Aranha já enfrentou. Esquece aquele Carnificina bagaceiro que a gente teve no filme do Venom. Esquece aquele. Aqui a gente tá vendo Carnificina raiz mesmo, ou mais ou menos, né? Porque o jogo tem uma classificação um pouco mais baixa, então acho que não vai dar pra explorar tanto assim. Mas enfim, se deu pra fazer um bom Venom ali, né? Como a gente viu, dá pra fazer um bom Carnificina também. Então com certeza a gente vai ter o Carnificina no próximo jogo. Eu acredito que seja mais provável que ele apareça numa DLC, né? De expansão do Marvel Spider-Man 2 ali, né? Mas também nada impede que ele possa aparecer na DLC e depois acabar retornando para um Marvel Spider-Man 3 ali, quem sabe até formando um novo Sexteto Sinistro. E sim, é muito provável que a gente vai ter um novo Sexteto Sinistro aqui, assim como a gente teve lá no primeiro jogo, né? Porque logo no primeiro pós-créditos desse jogo, a gente vê o Norman Osborn, né? Todo desolado ali, porque o filho entrou num estado de coma, né? Ele tá voltando com aquela doença, a doença voltou ali praticamente, né? E ele culpa os aranhas por conta disso, né? O Peter e o Miles fizeram o que ele podiam, mas enfim, né? O cara tá perdido ali. A gente tá vendo o Norman perdendo a razão cada vez mais ali, né? Ao ponto dele
atrás do Otto Octavius, né, o Dr. Octopus, que está na prisão da Balsa, muito provavelmente, né? E ele até pergunta pro Otto se ele sabe a identidade dos aranhas. E sim, ele sabe. Do mais eu acho que não, né? Pelo menos baseando no que do que eu lembro do primeiro jogo, eu acho que ele não lembra. Mas ele sabe a identidade do Peter Parker ali, né? Então, com certeza, o Norman vai tentar tirar proveito disso com o Otto, né? E o próprio Octavius disse que ele estava escrevendo ali no livro dele o capítulo final, que indicaria que muito provavelmente o próximo jogo que a gente vai ter do Homem-Aranha, o Marvel's Spider-Man 3, seria um encerramento dessa trilogia, né? Encerramento até certo ponto, porque se o jogo realmente fizer um grande sucesso e vender bastante, eles vão acabar rebutando, vão criar uma nova história, alguma coisa assim. É assim que funciona, gente. Não tem como a gente ter certeza de quais serão os integrantes desse grupo, né? Todos eles ali, né? Muito provavelmente o Octopus vai ser um deles, porque ele é o fundador do Sexteto Sinistro, tanto no jogo como também nos quadrinhos originais. Então, quase toda a formação que a gente teve do Sexteto Sinistro nas HQs ou em outras mídias, o Octopus era praticamente o líder o tempo todo, ele sempre foi o líder desse grupo, né? Provavelmente teremos o Carnificina também, né? Ele pode acabar integrando essa equipe aí, né? E uma outra possibilidade é o Camaleão, que também está presente numa missão secundária do jogo, que a gente joga com o Miles Morales, né? No qual ele tá tentando proteger o Camaleão, tentando ajudar ele ali para ele não ser caçado pelo Kraven, porque além dele ser uma boa caça, uma boa presa ali pro Kraven, ele também tem uma ligação pessoal com o Caçador, já que ele é seu irmão por parte de pai, o Dmitry Sermeniakov. Eu vou deixar escrito aqui o sobrenome dele, porque o nome russo é complicado, né? Eu sei bem disso, né? Então tem essa ligação pessoal aí com o cara, né? E assim, muito provavelmente o Camaleão possa acabar retornando no jogo seguinte como um dos integrantes desse Sexteto Sinistro, ou talvez numa missão mais principal ali, né? É uma possibilidade. Agora, se tem uma ameaça que com certeza vai estar nesse jogo, né, no próximo jogo, é o próprio Norman Osborn. A gente tá vendo ali que ele tá perdendo a razão, ele tá ficando louco por conta de querer salvar seu filho ali, né? Tanto que ele tá testando uma nova cura que substituísse o simbionte, né? E meio que ele testa essas tentativas de cura nele mesmo antes de passar pro Harry, né? Tanto que no começo do jogo, a gente vê que ele tá com um simbionte impregnado nele e depois ele passa pro Harry. Então, muito provavelmente, ele vai fazer a mesma coisa também. Tanto que no final do jogo, né? A gente vê o Norman pedindo para já encomendarem ali, né? O composto G. Composto? Acho que é composto, né? O composto G ali, né? Então, claramente, essa vai ser talvez uma dose que ele vai testar nele mesmo e vai transformá-lo no Duende Verde, assim como já é comum nos filmes, nas animações, nas HQs originais também. Então isso vai acabar transformando ele no Duende Verde, né? Até porque a gente tem a letra G nesse composto, que claramente é uma referência ao nome Green Goblin, que é o nome original do Duende Verde, e a gente não sabe por que esses jogos do Homem-Aranha não traduzem os nomes e sempre deixam o nome no original, né? Spider-Man, Green Goblin, Carnage, enfim, não sei porquê, Sandman, mas enfim, né, muito provavelmente é uma referência. E se vocês notarem bem, não sei se vocês estavam jogando ou assistindo gameplay, mas se vocês forem notar todas as participações que o Norman teve ao longo do jogo, ele sempre estava usando alguma peça de roupa verde ali, seja gravata, seja camisa, seja suéter, seja o terno, ele sempre estava vestido com alguma coisa verde, né, muito provavelmente indicando que no futuro ele vai sim se transformar no Duende Verde. Eu não sei se estava assim no primeiro jogo não, se ele estava com alguma peça de roupa verde, mas aqui claramente já estão dando indícios de que o Duende Verde está vindo por aí. Agora eu vou dar uma teoria que pode ser um pouquinho pesada, né? Eu não sei se vai ser assim, né? Mas vale a pena a gente testar, né? Imaginar esse cenário que é muito possível também, principalmente se for inspirado nos quadrinhos, né? Porque o que acontece? Claramente esse universo do Homem-Aranha, dos games, né? É muito inspirado no universo Ultimate da Marvel. A gente sabe que a Marvel também trabalha com essa questão de multiverso, né? Tudo bem, nos quadrinhos a DC sempre trabalhou um pouco mais, mas a Marvel também tem essa questão do multiverso. E um dos principais universos paralelos que a gente tem, além do universo canônico, que é o 616, é o universo Ultimate, né? Tanto que muitos dos elementos que a gente vê nos filmes aí do MCU são inspirados no universo Ultimate. E um dos personagens mais icônicos que a gente gosta, que veio do universo Ultimate, é o próprio Miles Morales, né? Então, muito provavelmente, a gente tá tendo algumas referências aqui, e muito provavelmente o Duende Verde que a gente vai ter no futuro desse jogo possa ser sim o Duende Verde do universo Ultimate. E o que tem esse Duende Verde do universo Ultimate? Bom, diferente do Duende que a gente está acostumado, que ele usa um planador, tem um traje, tem equipamentos especiais ali, né? Esse Duende Verde é muito pior, ele é maior, ele é bruto, né? Ele sabe voar ele por conta das suas próprias asas. Eu acho que você deve lembrar lá do primeiro filme do Aranha Verso, né? Que a gente vê o Peter enfrentando
um Norman Osborn ali, um Duende Verde muito monstruoso ali, com certeza possa ser esse Duende Verde que a gente vai ver no próximo jogo, né? Tanto que ele nem lança bombas, aquelas bombas de abóbora, ele lança bolas de fogo mesmo, explosivas ali, né? E aí tem um detalhe, o Duende Verde do Norman Osborn, do universo Ultimate, foi o responsável pela morte do Peter Parker. Sim, ele matou o Homem-Aranha ali, né? Na verdade, não matou não, né? O Peter que acabou se esforçando demais ali, isso custou a sua própria vida, né? Pra poder derrotar o Duende, salvar as pessoas que ele ama. Mas enfim, né? De um jeito ou de outro, o Duende Verde acabou sendo o responsável pela morte do Homem-Aranha, né? E assim, nesse jogo aqui, a gente vê no final que o Peter já tá querendo dar um tempo nessa vida de herói, ele já tá querendo dar um tempo ali pra poder trabalhar, né? Não ficar dividindo tanto a sua vida ali, né? Passar um tempinho ao lado da sua namorada também, né? Da Mary Jane. Então, muito provavelmente, a gente tá vendo ao longo desse jogo, principalmente nesse final, a passagem de bastão do Peter pro Miles. Ou seja, ele tá fazendo com que o Miles seja oficialmente o único Homem-Aranha desse jogo, né, de Nova York, para proteger a cidade ali. Então, muito provavelmente, a gente vai ter o Peter Parker durante o próximo jogo ali, porém o foco seria maior no Miles também, né? Só que, eventualmente, provavelmente ao longo da história do jogo, a gente veria o Duende Verde, né, do Norman Osborn, matando o Peter Parker ali, ou o Peter se sacrificando para poder derrotar o Duende Verde, bem parecido com o que a gente viu, talvez, não só nos quadrinhos, mas também no filme do Aranhaverso, no primeiro filme que a gente teve ali, só que quem matou o Peter foi o Rei do Crime. Aqui seria, no caso, o Duende Verde, provavelmente, né? E a partir daí, o Miles seria oficialmente o único e principal Homem-Aranha daquela cidade de Nova York. Lembrando que isso tudo é especulação, não tô dizendo que é isso que vai acontecer, mas se já a gente basear nessas pequenas pistas que a gente tá tendo, é provável sim que possa acontecer. Não é garantido, mas é possível. E talvez a gente possa ver o Miles agora assumindo o manto de mentor, né? E para que ele possa ter uma pupila ao longo desse novo jogo, né? Já que a gente tá falando, já que a gente pode se basear nisso na segunda cena pós-crédito do jogo, onde a gente finalmente conhece o namorado da mãe do Miles ali, né? Com o cara com que ela tá saindo ali, né? E a gente descobre que esse cara tem uma filha chamada Cindy Moon, né? E essa Cindy Moon é uma personagem bem importante no universo do Homem-Aranha, né? Naquele núcleo do Homem-Aranha, já que ela nos quadrinhos, a heroína Teia de Seda, né? Qual que é a história da Teia de Seda ali, né? Ela é praticamente a mesma que o Peter, que o Miles. Ela acabou sendo picada por uma aranha radioativa, só que ela foi picada 2 vezes, inclusive, né? Então seus poderes se desenvolveram bem mais rápido ali, né? E seus poderes são praticamente os mesmos que os outros Homem-Aranhas que a gente tem sobre as outras pessoas aranhas que a gente tem, né? Então, tipo, ela tem o sentido da aranha, tem super força, agilidade, ela tem teias orgânicas, né? Não são, tipo, lançadeiros de teia como o Peter e o Miles, né? Tipo o Homem-Aranha e o Tom Maguire, né? Ela produz as próprias teias, tanto que o seu próprio uniforme é feito a partir das suas próprias teias orgânicas, né? E ela é uma peça bem fundamental num arco que tem nos quadrinhos da Marvel, onde ela enfrenta o Morlun, que é uma espécie de vampiro interdimensional que vai em cada parte do multiverso para caçar todas as pessoas aranhas que existem. Ele gosta de caçar qualquer um com poderes aracnídeos no multiverso. E, gente, eu não tô falando Morbius, né, que é esse vampiro, tô falando Morlun, que é um outro vampiro aí, né? E como a gente vê alguns pequenos resquícios de multiverso nesse jogo aí também, e como o multiverso tá bem alto, a gente tá vendo o multiverso em tudo, nos filmes da Marvel, nas produções da DC, também no jogo do Mortal Kombat, o multiverso tá muito alto ultimamente, né? Então, com certeza, a gente possa ter alguns tipos de referência ao Morlun ao longo desse jogo. Talvez no início a gente tenha essa questão do Sexteto Sinistro, talvez a gente tenha a morte do Peter logo no começo, e aí talvez o Miles acabe se encontrando com o Peter Parker de outra dimensão ali. Enfim, é tudo uma questão de possibilidade, ou talvez apenas uma missão secundária que a gente possa ter, ou uma DLC que a gente possa ter, seja do Marvel Spider-Man 2 ou do Marvel Spider-Man 3, não importa, mas não deixa de ser uma possibilidade da gente enfrentar o Morlun nesse próximo jogo, e com certeza a gente vai ter a Teia de Seda em algum momento desse jogo. Bom, essas são as principais teorias que a gente pode especular aqui sobre o futuro de Marvel Spider-Man, seja em DLC, seja numa sequência ali também, né? Mas tudo isso é meramente teoria, meramente especulação, né? Algumas coisas são quase certeza, né? Como, por exemplo, a chegada do Dr. Octopus, o Duende Verde, o Carnificina, tudo isso é praticamente já confirmado, mas o resto que eu falei aqui sobre a morte do Peter Parker, sobre o Morlun, isso tudo já é especulação, não tem como a gente ter certeza sobre isso, a gente só pode ficar teorizando, especulando até
a gente começar a ter os primeiros trailers, a gente não tem nem o anúncio do terceiro jogo, como é que a gente vai ter certeza do que vai acontecer também, né? Mas e você, o que você acha que vai acontecer no futuro de Marvel vs Spider-Man, né? Você concorda comigo? Ou você acha que vai acontecer alguma coisa que eu não citei aqui? Deixa nos comentários a sua opinião ali, né? A sua teoria. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã do Homem-Aranha, que é fã da Marvel, que é fã de games, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação de novos vídeos e também deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!